Então, pessoal, nós vimos os juros simples na aula anterior e hoje nós vamos concluir o capítulo, vamos falar de juros compostos e depois fazer alguns exemplos. Então, aqui na tela você está vendo o que significa o regime de juros compostos. Então, vamos acompanhar aqui. Então, no regime de juros compostos, os juros em cada período são calculados sobre a dívida do início desse período. Então, no juros simples, a taxa era sempre aplicada sobre o capital inicial. Cada período, final de cada período, você acrescentava um valor constante, que é o valor da taxa aplicada ao capital inicial. Aqui muda, os juros compostos, o montante vai ser calculado pegando o montante anterior e aplicando a taxa no montante anterior. Então, dá uma outra olhada e mais uma lida aqui na definição. Então, no regime de juros compostos, os juros em cada período são calculados sobre a dívida do início desse período, ou seja, sobre o montante anterior, ou seja, sobre o montante que é calculado no mês anterior. No regime de juros compostos, de taxa I, capital inicial C0, transforma-se após N períodos de tempo em um montante dado por essa expressão. Então, isso aqui a gente chama de fórmula dos juros compostos, que já nós vamos fazer uma simples dedução dela e você vai observar que é uma progressão geométrica. Por exemplo, João investiu R$ 1.500 a juros de 4% ao mês. Qual será o montante de João 6 meses depois? Então, aplicando a fórmula, qual o montante do João 3 meses depois? Aqui saiu 6, mas na verdade, vamos acertar aqui, 3 meses depois, ok? Então, qual é o montante de João? 3 meses depois, e não 6, como saiu escrito. Então, o montante no terceiro mês, de acordo com a fórmula, né, o N é o tempo, vale 3, o I é a taxa, 4%, que se representa em decimal, né, 4 sobre 100, 0,04, e o capital inicial que você pegou emprestado de R$ 1.500. Então, aplicando diretamente a fórmula, você tem 1.500 vezes 1 mais I, que é mais a taxa, que é de 0,04, e elevado ao período, que no caso são 3 meses. E aí, fazendo essa conta, você vai encontrar R$ 1.687,30. Aqui, né, essas contas envolvendo juros compostos não são contas rápidas de você fazer à mão livre, né? Aqui uma calculadora é bem útil para a gente agilizar essa continha aqui. Lembrando que na prova do Enem, né, você não pode usar calculadora, então tente fazer essa conta na mão e checar esse resultado, R$ 1.687,30. Então aqui é a fórmula dos juros compostos e uma aplicação. Agora, essa fórmula você pode desenvolver usando a seguinte estratégia. Deixa eu liberar o quadro aqui para a gente. Então, vamos supor que você vai pegar o capital inicial, vamos representar por C0, a uma taxa I. Essa taxa I, você pode colocar ao mês, ao ano, ao dia. Vamos supor que aqui a taxa I está ao mês. E um período de N meses. Então, um período N meses. E nós queremos saber qual vai ser o montante nesse período. Vamos observar que o montante inicial é o seu capital inicial. Passado um período, que no caso aqui a gente está considerando o mês, o seu montante no primeiro período, ele é o montante anterior aplicado à taxa. Então, o montante anterior, o capital inicial, mais o capital inicial aplicado à taxa. Aqui eu vou colocar esse capital inicial, vou colocar em evidência. Então, o montante 1, vou escrever aqui abaixo, ele vai ser o capital inicial vezes 1 mais I. Então, você pegou do início até o final do primeiro período, você pegou o capital inicial, multiplicou por esse fator 1 mais I, onde I é a taxa. Fazendo aqui, vou dividir o quadro aqui,
no final do segundo período, qual vai ser o seu montante? Aqui que vem a ideia dos juros compostos. Você vai aplicar a taxa agora não mais sobre o capital inicial. Você vai aplicar a taxa sobre o montante do período anterior. O montante do período anterior é o M1. Então, o montante 2, no final do segundo período, é o montante 1 mais o montante 1 aplicado à taxa. Então, você vai calcular agora a taxa em cima desse primeiro montante, não mais em cima do capital inicial. Aqui você pode fazer a manobra de colocar o M1 em evidência, 1 mais I, e o M1 é C0, capital inicial, vezes 1 mais I. Quando você substituir aqui, o montante 2 vai ficar C0, 1 mais I, vezes 1 mais I, que vai dar C0 vezes 1 mais I ao quadrado. Então, no final do segundo período, olha qual é o seu montante. Capital inicial vezes 1 mais a taxa ao quadrado. Repare que, né, você já nota um padrão, né, aqui o período e o expoente desse fator 1 mais I, você já nota que do M1 para o M2 você multiplicou pelo fator 1 mais I. E esse padrão vai persistir. Você vai notar que é uma progressão geométrica, o padrão que envolve os juros compostos. Só para você ter mais uma ideia, vou fazer aqui o M3. Para calcular o montante no final do terceiro período, você vai pegar a taxa e aplicar no montante anterior, que é o M2. Então, o terceiro montante seria o M2 mais o M2 vezes I. E aí, se você colocar o M2 em evidência, de novo, né, o montante no final do terceiro período é igual ao montante anterior multiplicado pela constante 1 mais I. Por isso que é uma PG de razão 1 mais I. E aí, se você substituir isso aqui, você conclui que o montante no final do terceiro período seria o capital inicial, 1 mais I ao cubo, né? 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I. E esse padrão persiste, essa lógica persiste, e quando você chegar no final do enésimo período, pelo padrão lógico que nós descobrimos, no final do enésimo período seria o capital inicial vezes 1 mais I elevado a N. E aí, você nota que o tempo, né, o N, que é o período, ele é o expoente do fator 1 mais I. Então, isso aqui é uma PG, como o tempo é a variável aqui, é uma função exponencial e é crescente nesse caso, né? Porque esse 1 mais I é positivo, então é crescente e é um crescimento muito rápido. Por isso que juros compostos é os juros que realmente no mercado financeiro é aplicado devido ao crescimento que ele possui, um crescimento exponencial. É muito mais rápido que o crescimento de juros simples, porque o juros simples você viu que é uma reta. Depois, mais para frente, a gente vai ver o comparativo dos gráficos dos dois. Na próxima aula, a gente vai continuar falando sobre juros compostos e vamos fazer aplicações desse resultado aqui. Então, até a próxima aula.